Gostaria de trazer uma mensagem hoje para os irmãos, Salmos capítulo 32, culpa versus pecado. O Salmo 32, irmãos, ele é referente a 2 Samuel capítulo 11, onde Davi, o Salmo 32 é de Davi, onde Davi comete o grande erro da sua vida. Você sabe do que nós estamos falando, né? Davi, um servo fiel, um servo que servia ao Senhor com sinceridade, um adorador por excelência, mas ainda que ele sendo um servo fiel, um adorador por excelência, um estudioso da palavra, ele errou. E isso a Bíblia deixa claro, e todo mundo pode ver. Isso daqui tem uma coisa interessante, sabe o que é? A Bíblia não fica maquiando os erros, porque a grande questão, o ideal é não errar, mas a grande questão é, se errar, o que você faz com o erro? No caso de Davi, ele errou, e todos nós, uma vez ou outra, o fazemos, né? Ainda que não queremos, mas a gente, infelizmente, está passível de erros. E Davi errou, só que ele errou, e o capítulo 32 aqui é justamente aquilo que ele fez quando ele errou, que eu gostaria de deixar como exemplo para as nossas vidas, porque já diz um ditado: errar é humano, mas prosseguir no erro é burrice, né? Então, errar é humano, e cuidado com isso, por causa que as pessoas utilizam tal ditado para dizer assim: não, eu posso errar porque eu sou humano. Não, o ideal é não errar, mas se errar, siga esses exemplos que Davi disse em Salmos capítulo 32. Então ele começa dizendo assim: olha, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. E o que é uma transgressão? É uma desobediência, uma desobediência inteira, uma desobediência com vontade própria, ou rebeldia. Então o Davi está dizendo assim: feliz é aquele, realmente feliz é quem tem a sua transgressão, o seu pecado, a sua rebeldia, a besteira que fez na vida, ou a besteira que está fazendo, perdoada. E como é que ele sabe que alguém que realmente foi perdoado? Ele vai dizer isso mais para frente, a gente vai continuar aqui no texto, ele vai dizer. Mas ele ainda diz mais 3 aspectos. Ele fala assim: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Então aqui já me dá uma dica muito importante, que eu quero deixar para você. Persistir no erro é viver uma vida infeliz. Persistir no erro é viver uma vida infeliz. Se você quer ser feliz, se você quer viver bem, você vai ter que deixar o erro. Se não, tem infelicidade para você. Não tem felicidade, tem infelicidade. E as pessoas estão querendo assim: quem quer ser feliz? A pessoa: eu quero ser feliz, mas quer ficar fazendo besteira. E aí não vai ter felicidade, irmão, vai ter infelicidade. E aí diz assim, feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada, que tem o seu pecado coberto. Em outras traduções diz apagado, que tem o seu pecado que foi cancelado, apagado, jogado fora. Aí ele diz também, bem-aventurado, então preste atenção, ele fala aqui, bem-aventurado, feliz é aquele que tem sua transgressão perdoada, feliz é aquele que tem o seu pecado coberto, né, que tem o seu pecado apagado. Aí ele vem para o versículo 2 e diz: feliz é aquele, que bem-aventurado significa feliz é aquele, o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, aquela maldade não está contando mais nas suas costas. Porque quando você peca ao Senhor, e você sabe que pecou ao Senhor, e a maldade fica nas suas, o pecado fica, que você sabe que você está com aquele pecado, que aquele pecado está lhe perturbando, você sabe que está com ele. Então ele está dizendo aqui: feliz é o homem a quem o Senhor não imputa esse pecado. Ou seja, o Senhor cancelou esse pecado, o Senhor cancelou, e de tal forma que ele sabe que isso foi cancelado. E aí ele continua dizendo: e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, feliz é aquele em cujo espírito não há engano. Mas ele não está falando dos outros não, irmão. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando assim: meu irmão, feliz é aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça, aquele jovem, que ele não tem, no seu espírito não há engano. E qual é esse engano? O engano é muito simples.
Eu não estou fazendo nada. Tá sim. O Senhor sabe que tá. E tem gente que sabe que tá. Mas você está dizendo, eu não estou fazendo nada. Tá sim, filho. Do Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se você está fazendo alguma... Ah, não, mas meu pai não sabe. A minha mãe não sabe. O pastor não sabe. Mas Deus sabe. Vai dar de esconder de Deus? Não vai, filho. E tem mais, outro detalhe. Crente fazendo besteira vem à tona rápido. Se você quiser ficar enganando, é besteira, vai vir à tona. Então, aí, ele falou aqui, ó, você lembra de Davi? Ele fez a besteira dele, qual foi? Cometeu um adultério e um homicídio. Eu já preguei aqui com os irmãos sobre essa mensagem. E o que aconteceu? O natural de Davi foi o quê? Eu vou esconder, porque ninguém viu. Se ninguém viu e eu esconder, ó, crime perfeito. Essa conversa de crime perfeito não existe. Aí sabe o que aconteceu? Davi, eu vou esconder. O que eu faço para esconder? O que eu faço? Chama lá Urias. Aí Urias, vou te dar um presente aqui, cara, uma carne assada aqui, um frango aqui, temperado, entendeu? Aqui um vinho, um negócio aqui para tu beber aqui. Tu vai para tua casa lá, desfrutar com a tua esposa. O que Urias fez? Pegou o negócio tudinho, foi para a porta do palácio, reuniu a galera lá e todo mundo comeu e bebeu as coisas que Davi tinha dado. Aí Davi, esse camarada não foi para casa, porque ele estava tentando botar a culpa em Urias, que a mulher estava grávida e aí a mulher está grávida. Quem é o pai? Urias foi para casa e tal, Urias foi para casa, a mulher apareceu grávida, beleza. Agora se Urias não vai para casa e a mulher aparece grávida, quem é o dono do delito? Gravidez não se esconde, né? Algumas mulheres até uns 5 meses, 6 meses ela consegue esconder, mas meu irmão, não tem jeito, uma hora a barriga, e aí? Quem é o pai? Aí Davi, não, então vou fazer isso. Aí Davi foi escrever uma cartinha, colocou na mão dele e falou, entrega lá pro capitão lá, e entrega lá. Aí Urias pegou a cartinha, foi lá, entregou pro capitão. O capitão pegou a cartinha, leu. O que estava na cartinha? Pega Urias, coloca na frente da maior batalha que eu quero que ele morra. O capitão, e aí, o que o Davi disse? Não, nada não, fica tranquilo, menino. Oxe. Próxima batalha, pegou Uriasinho, colocou na frente da batalha. O inimigo matou Urias. Aí Davi, crime perfeito. Quem matou? Não foi eu. Não foi eu, não mandei ninguém meu matar. Quem matou? O inimigo. Não tem esse negócio. E aí, ele escondeu das esposas, que ele tinha várias esposas, Davi, ele escondeu dos filhos, ele escondeu do reino, ele escondeu de todo mundo. Mas e de Deus, dá de esconder? Não dá, filho. Então, olha só, quando ele diz aqui, em cujo espírito não há engano, não é enganar os outros, é enganar a si mesmo, e com isso tentando enganar os outros. Só que essa conversa de enganar a nós mesmos, meu irmão, você sabe se você está se enganando. Você sabe que você acredita que tem mulher no relacionamento, que o relacionamento está indo para o buraco e ela sabe disso. Eu estou falando de casamento não, tá? Eu estou falando de namoro, eu estou falando de até um noivado. O relacionamento está indo para o buraco, aquele negócio não tem tudo para dar errado. E a pessoa está se enganando e falando assim, não, quando eu casar ele muda. Aí filha, tu casa e o cara continua igualzinho como era antes e faz pior. Fica se enganando, em cujo espírito, feliz é o homem, feliz é a mulher, que em cujo espírito não há engano. Não há. Você pode consultar o seu coração e falar assim, Senhor, eu estou em pecado? Senhor, o que eu estou fazendo assim que está assim me deixando assim com essa culpa, com esse mal-estar, com esse negócio? Aí Davi vai dizer o resultado. Ele diz assim, versículo 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele fala assim, quando eu guardei silêncio, eu guardei, ninguém sabia, boca de siri, vou ficar caladinho porque, né, eu fico calado, ninguém sabe. Só que aquele negócio foi, e o negócio foi pesando, e o negócio foi ficando ruim, e ele falou assim, eu guardei silêncio, os meus ossos estão envelhecendo, sabe? Eu estou assim, eu estou mal, eu não consigo tirar esse negócio de mim. Aí ele diz assim, versículo 4, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, sentindo aquele peso, aquela culpa, aquela coisa horrível.
Meu irmão, não sei se você já esteve em pecado, mas se você já esteve ou está, você está sentindo isso daqui que Davi sentiu. Você pode ter certeza. Está sentindo aqui. Está sentindo uma coisa dentro de você, um peso, uma coisa terrível, que você precisa se livrar disso. Você está aí guardando silêncio, falando, não falo, eu não falo, porque está tudo bem, só se enganando. Não está bem não. Você tem que contar. Aí porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que significa sequidão de estio? Imagina a terra, choveu, a terra está molhada, tem até umas pocinhas de água, entendeu? Aí começa a dar muito sol, aquele verão muito forte, pensa aí no verão muito forte, sol, seca todas as pocinhas, a terra fica muito seca, que fica rachando. Quando ele está dizendo assim, ó, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está dizendo assim, ó, a minha força, ela foi se esgotando, ela foi acabando como um tempo de terra seca. Aí versículo 5, chegou a um ponto que Davi falou, não aguento, o que eu faço? Talvez você ainda esteja na fase do engano, irmão, espero que não. Mas se você estiver na fase do engano, você talvez esteja aí segurando firme, falando assim, eu não conto. Se eu não contar, ninguém fica sabendo, Deus está sabendo, não dá de esconder de Deus. Aí, se caso você estiver nessa fase do engano, vai chegar um momento que a mão do Senhor começa a pesar. Você já viu? Só para você ter uma ideia, pega assim, um pezinho de 5 quilos, 5 quilos, estou falando muito não, 5 quilos, levanta 5 quilos e coloca no braço assim, é pesado? Não. Fica dia e noite com 5 quilos no braço. Né? Ah, meu irmão, a pessoa querendo viver com coisa que não dá de viver. Aí, sabe qual é o problema do pecado? É assim, ó. 3 quilinhos. Maneiro, eu carrego. Coloca aqui. Buf. Mais 2. Não, maneiro, eu carrego. Uf. Mais 1. Só 1. Uf. Isso, assim, meia hora, beleza. 1 dia, 2, 1 ano, 3 meses. E aí? A pessoa eu não consigo mais, eu não aguento. Davi está falando isso. Chegou ao ponto que ele falou, eu não aguento. Como é que eu faço para tirar esse peso? Como é que eu faço para eliminar essa culpa? Muito bem. Versículo 5 ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ele falou assim, olha, a solução é muito simples. Eu fui lá, eu confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Você lembra que ele estava fazendo engano antes, né? Mas agora ele chega, conta o seu pecado e a maldade dele ele não encobre, ele derrama o seu coração ao Senhor e fala, Senhor, eu fiz, foi errado, eu sei, eu estou aqui, o que o Senhor quer? Você sabe aquele menino que fez besteira e chega para o pai assim e fala, pai, eu fiz, foi eu. Tem a coragem de dizer assim, foi eu. Se o Senhor quiser bater, pode bater. Os pais das antigas, né? Que de hoje não pode levantar a mão para um menino velho pirralho que ele, eu vou te levar no conselho, tu tem aqui, que conversa é essa, rapaz? Você é pai, rapaz, coloca a autoridade nesse menino. Aí, mas o Senhor é desse jeito. Então Davi chegou e falou assim, olha Senhor, eu pequei. O Senhor já tinha colocado o que é que vai acontecer. E você já sabe, a gente já pregou isso aqui. Aí ele falou assim, e tu perdoastes a culpa, a maldade do meu pecado. Meu irmão. Aí, daqui, eu volto para o início de novo e falo assim, feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada. Feliz é aquele cujo pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não imputa maldade. Feliz é aquele em cujo espírito não há engano. Davi restaura, tira de sobre si aquela culpa, aquele peso, aquela coisa horrível,
E ele fala assim: e tu perdoaste a culpa, a maldade do meu pecado. Meu irmão, não existe. Se você não experimentou antes, você tem que experimentar. Não existe coisa melhor na sua vida do que você saber que a sua culpa, o seu pecado foi perdoado. Amém? Amém? Seu pecado foi perdoado. Você vai ter uma paz, você vai ter uma alegria, você vai ter uma satisfação, você vai ter uma leveza que você nunca teve na sua vida e nem vai ter com qualquer uma outra coisa, senão com o perdão do Senhor. Versículo 6, ele diz assim: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar, e até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Ele está dizendo assim, ó: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Ele está falando aqui, todo aquele que é santo nunca vai fazer nenhuma besteira na sua vida. Não, ele está dizendo assim: todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Não é para você cair no erro, não é para você cair no pecado, não é para você cair na desobediência, não é para você cair naquilo que desagrada ao Senhor. Mas se cair, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. E ele fala assim: todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Entendeu? Meu irmão, começa a pesar, que chega uma hora que você tem que confessar, você tem que restaurar a sua aliança com o Senhor. E se essas coisas não lhe pesar, se essas transgressões não lhe causar um mal-estar, você está no estágio pior, que é um estágio de iniquidade. Quando você comete um pecado e isso não traz mais dor, isso não traz mais problema para você. Você comete um pecado como se estivesse tomando um banho, é algo que você faz todo dia. Isso é iniquidade. Quando qualquer servo do Senhor entra na parte de iniquidade, que é fazer um pecado repetidamente, sem pedir perdão e sem voltar atrás e sem tirar ele da sua vida, quando qualquer servo de Deus começa a praticar iniquidade, o juízo do Senhor está bem pertinho de encostar. Então, se você pecou, não é para pecar, mas se pecou, confesse ao Senhor, restaure o seu relacionamento com o Senhor. Davi era crente, pecou, o que ele fez? Confessou ao Senhor, restaurou o seu relacionamento com o Senhor e nunca mais fez. Por isso que Provérbios capítulo 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, está vendo? Engano, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa. Confessar e deixar. Versículo 7 diz assim: tu és o lugar onde me escondo, e tu me preservas da angústia, e tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Ele fala três coisas importantes. Ele diz: tu, Senhor, nosso Deus, é o lugar onde me escondo, e tu, Senhor, nosso Deus, é que me preservas da angústia. Sabe por que está muita gente aí angustiado, depressivo, triste, cabisbaixo, sem ânimo, sem vigor, sem força? Existem muitas causas, mas se está acontecendo tudo isso, tem uma causa que está dentre esse monte de causa. Você pode dizer assim: não, é a minha situação disso ou daquilo, é o meu problema disso ou daquilo. Tá, eu acredito em você. Essas situações podem fazer acontecer alguma dessas coisas, mas se o Senhor for o lugar onde nós nos escondemos, se Ele for o nosso ponto de refúgio e de segurança, essas coisas não vão nos abater para nós estarmos em angústia, em tristeza, em choro, em dor, não. Por isso Davi diz: tu és o lugar, tu me preservas da angústia. Quem é que me preserva da angústia? Tu, Senhor. Por quê? Porque eu tenho te buscado. Por quê? Porque o meu relacionamento contigo está, Por quê? Porque quando eu fiz alguma coisa que estragou o meu relacionamento contigo, o que eu fiz? Confessei o meu pecado e deixei ele para lá. Entendeu? Confessei, não encobri, e o Senhor me perdoou, e aí o meu relacionamento contigo continua.
Versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ó, a instrução de Davi. Está dizendo aqui, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que deve seguir. E guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9. Não seja como o cavalo, nem como a mula. Conhece alguém mula? É aquele indivíduo que você fala e o abençoado não para. Tu já viu mula empacada? Vambora, e você puxando aquele troço, ele não vai. Não vai. O que ele está dizendo aqui? Não seja como alguém que não aceita um conselho, que não aceita uma repreensão, que não aceita ser instruído. Meu filho faz assim. Não seja uma mula, ou um cavalo, no caso dos homens. Dá muita força, corre que só, mas pega um cavalo bravo para tu ver. Rapaz, o bicho morde, ele chuta, ele vira um super saiyajin lá, o cavalo. Rapaz, é complicado. Aí ele diz assim, ó, cuja boca, presta atenção, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se achegue a ti. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que tem que ser dirigido por alguém com cabresto e freio, porque senão faz besteira. Versículo 10. Foi Davi que ensinou, viu? Versículo 10. O ímpio tem muitas dores. O ímpio tem muitas dores. Dentre essas dores aqui está a angústia, está as tristezas, está as decepções, estão as mágoas, estão as zicas da vida. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém? Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Alegrai-vos e regozijai-vos. Se regozijar significa alegrar. Então ele diz: alegrai-vos no Senhor e alegrai-vos, vós os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aí eu volto aquele Salmo 13. Abre aí, Salmo 13. Versículo 6. Salmos, capítulo 13, versículo 6. Eu vou contar até 3 e a gente vai ler bem alto. Bem alto. Salmos, capítulo 13, versículo 3. 1, 2, 3. Quando eu contar até 3, a gente começa. Vamos de novo, tá? Salmos, capítulo 13, versículo 6. 1, 2, 3. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. O salmista diz: eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos perdoado. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem tirado de nós a culpa daquilo que nós fizemos de errado. Senhor, o Senhor tem nos preenchido de paz, de alegria. O Senhor tem nos dado ânimo. O Senhor tem nos livrado das angústias, das dores da nossa alma. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E como o salmista diz, cantaremos ao Senhor, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Ó Deus, dá-nos sempre um coração alegre, um coração que reconhece o quanto e quão grandes bens o Senhor tem feito para nós agora e tem nos reservado para um futuro e um futuro eterno. Deus, nós te damos graças, no nome de Jesus. Amém.